A atriz que interpreta Sierra em La Casa de Papel pode ter dado a dica do grande plot twist que nós vamos ter no final da série. E aqui nesse vídeo nós vamos comentar com detalhes sobre essa possível dica que ela deu e vamos falar sobre outras teorias do final da série também. Será que todos vão morrer? Qual vai ser o papel do Rafael no futuro do assalto? Fala galera, eu sou o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo pra gente falar de La Casa de Papel. Tem um montão de vídeos de La Casa de Papel aqui no canal e ainda vão ter outros vídeos da série por aqui, porque aqui no canal nós vamos cobrir todo o volume 2 também. Então se você gosta de La Casa de Papel, gosta das séries do Alex Pina, não perde tempo, se inscreve no canal se você não está inscrito e me segue lá no Instagram também para acompanhar as novidades do mundo da cultura pop, tudo em primeira mão. Porque lá no Instagram eu faço uns reels, comento algumas curiosidades, é uma extensão do conteúdo que eu trago pra cá, né? Então sugiro que me siga lá também, o link vai estar na descrição. Mas vamos lá então. A atriz que interpreta a Alicia Sierra respondeu a algumas perguntas dos fãs lá no perfil @LaCasaDePapel no Instagram, o perfil oficial da série. Uma das perguntas que ela respondeu era se Sierra e Tatiana eram a mesma pessoa. Essa é uma teoria muito famosa de La Casa de Papel que tá aí bombando na internet desde a parte 3 e eu nos meus vídeos sempre fui muito claro e sempre fui muito incisivo quando eu disse que essa teoria não faz o menor sentido pelo simples fato de serem atrizes diferentes. As cenas que nós vemos dos flashbacks do Berlim com a Tatiana acontecem mais ou menos 3 anos antes do assalto ao banco na Espanha. E Tatiana parece muito mais nova do que o Berlim. Parece que ela está ali na casa dos 20 anos, enquanto o Berlim está na casa dos 40. Enquanto a Alicia Sierra aparenta ser muito mais velha que a Tatiana. A Sierra parece que já está na casa dos 40 anos. Não tem como um personagem envelhecer tanto no período de 3 anos para que mudem o seu ator. Com isso, não era possível que Tatiana e Sierra fossem a mesma pessoa. Bom, a atriz, né, que interpreta Sierra, disse que as personagens não são a mesma pessoa, então ela confirmou isso, mas a fala dela me deixou um pouco intrigado. O que ela disse exatamente foi: bom, Tatiana é mais nova e eu mais velha. Como eu disse, né, elas têm idades diferentes. Mas aí ela completou: sim, não somos a mesma pessoa, mas você vai entender tudo em dezembro. Então peraí, tem alguma coisa para entender? Se fosse uma teoria completamente furada, ela só diria: não, gente, não somos a mesma pessoa. Esquece, supera, parte para a próxima teoria. Mas ela disse que o fã vai entender tudo em dezembro. Entender o quê? Será que Sierra e Tatiana estão conectadas de alguma forma? Então vamos lá, quase certo que Sierra e Tatiana têm alguma ligação. Será que elas são parentes? Será que elas são irmãs? Eu, particularmente, não acho que seja isso o caso, porque eu acho que não faria muito sentido narrativo colocar Sierra e Tatiana irmãs, sabe? Eu acho sim que elas estão ligadas de alguma forma, mas que não é uma ligação consanguínea. Claro que Tatiana e Sierra se parecem um pouco fisicamente, ali o porte corporal, ambas são ruivas, mas isso por si só não prova nada. Agora pense comigo, e se a conexão entre Alicia e Tatiana é que elas foram esposas do mesmo homem? E se Sierra foi a primeira esposa de Berlim? Isso explicaria a ligação que essas duas personagens têm. É uma ligação, claro, elas foram mulheres, né, foram esposas do mesmo cara, mas não é uma ligação consanguínea e ainda explicaria o fato delas serem fisicamente parecidas. Berlim tem um tipo, simples. Elas são parecidas porque Berlim tem um tipo de mulher que ele gosta com determinadas características e ele buscou essa mesma mulher 2 vezes e encontrou 2 parecidas. É isso. Essa teoria é reforçada por uma fala que a Sierra teve no 2º episódio dessa 5ª temporada. Na cena, né, na ocasião, o professor tá lá acorrentado e Sierra tá se filmando, né? Ela tá perguntando, fazendo perguntas a ele, dizendo quem foi que te prendeu e coisas do tipo. E aí tá chegando o Marcélia e o Benjamin, e aí o professor começa a falar para distrair a Sierra. Ele quer ganhar tempo para que o Marcélia veja que ela tá lá dentro e tal. E aí ele diz que ele só quer falar a verdade. Sierra estranha, porque ele nunca foi tão tagarela assim. Aí ele diz: não, eu só quero falar a verdade. E Sierra fala: que só falar a verdade o quê? Você não falou a verdade nem para o seu irmão. Mas peraí, o irmão do professor é Berlim, né? Andrés de Fonollosa. Que verdade é essa que o professor Sérgio Marquina não contou para o seu irmão e como que Sierra sabe disso? Essa fala da Sierra implica que Sierra conhece o professor, a família do professor e Berlim de muitos anos atrás e que ela conhece algum segredo que o professor não contou para o seu irmão. Que segredo será esse? Se Sierra foi a primeira esposa do Berlim, faz muito sentido Sierra ter ódio do Berlim, ódio dessa família, e faz sentido também ela conhecer todos os segredos deles. Berlim já disse que se casou inúmeras vezes porque as esposas deixavam de fazer os seus papéis de esposas depois que elas tinham um filho. Berlim não era um cara muito legal, né? Ele era um personagem, narrativamente falando, era legal assistir, mas ele não era uma boa pessoa e, com certeza, Berlim não era um bom marido.
Então, e se Sierra teve um filho do Berlim, Berlim deu um pé nela, isso explicaria o fato de Sierra ter um ódio mortal, tanto do professor, quanto do Berlim, quanto de toda essa família. E se Sierra for a verdadeira mãe do Rafael? Antes de estrear o volume 1, o ator Pedro Alonso, que interpreta Berlim, promovendo a estreia da série, respondeu algumas das perguntas dos fãs no perfil oficial indiano da Netflix no Instagram. Os fãs enviaram suas teorias, e algumas das teorias estavam até certas. Tem uma teoria lá que o Pedro Alonso responde dizendo que o professor ajudaria no parto do filho da Sierra, e isso realmente aconteceu. Tem uma outra teoria que diz que a Tóquio seria a única sobrevivente e estava narrando essa história de todos esses roubos da cadeia, sei lá, do manicômio, de algum lugar. E quando o Pedro Alonso responde essa pergunta, ele até que dá uma meia risadinha e fala pra galera assistir a série. Era óbvio, ele sabia o que estava por vir. Mas eis que quando perguntam a ele sobre a teoria de que o Berlim não morreu e que vai voltar no final da série, ele fica meio cauteloso e diz para as pessoas continuarem assistindo e fala: cuidado com o que você deseja, porque às vezes vocês podem ter que engolir as suas palavras. Tá, Berlim tá vivo? Não, não tá vivo, esqueçam essa teoria. Os showrunners de La Casa de Papel já deixaram bem claro que Berlim morreu e que eles se arrependem de terem matado o personagem lá no final da parte 2, mas eles fizeram isso porque eles não sabiam que La Casa de Papel teria uma continuação. Agora, essa fala do Pedro Alonso pode significar que mesmo que o Berlim esteja morto, a sua presença terá um papel significativo no final da história e que muito provavelmente esse papel não será bom, porque senão ele não diria, cuidado com o que você deseja, porque você pode ter que engolir as suas palavras. Uma outra teoria que anda ganhando força no fandom de La Casa de Papel é que Rafael não é nada filho do Berlim, que eles não se parecem nada nem um pouquinho. Na verdade, Rafael é filho do professor. Será? Muitos notaram que Rafael não se parece nada com o pai e muito com o tio, inclusive nos trejeitos. Me parece difícil de imaginar o professor ser um cara tão otário assim que engravidaria a esposa do irmão. Mas, de novo, teve essa fala da Sierra dizendo que o professor não contou a verdade nem para o seu próprio irmão. Então, será que era isso que Sierra estava se referindo? E se o professor for o verdadeiro pai do Rafael, mas ele não contou nada para o Berlim para não ter que encerrar conexões, para o irmão não parar de falar com ele, porque ele sabia que o seu irmão tinha um prazo de vida muito limitado. E se esse for o maior erro da vida do professor, um erro que ele não conseguiu reparar? Isso faria sentido, só nos basta descobrir como Sierra tem essa informação. Mas vamos lá, eu não acho que o professor e Sierra tiveram um caso no passado. Não, acho isso muito improvável. Então, das duas, uma. Ou Sierra foi a primeira esposa do Berlim, é mãe do Rafael e tem ódio dessa família e sabe algum podre do professor, porque, enfim, ela conhece o professor de muito tempo, ou o professor é pai do Rafael. Eu acho que as duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Não acho que o professor tenha tido um caso com a Sierra no passado, não. Acho que sim, que eles podem até ter se conhecido no passado, mas não de uma forma tão íntima assim. Eu tendo a acreditar mais na teoria de que Sierra é a primeira esposa do Berlim e a mãe do Rafael, e que, por ser esposa do Berlim, ela conhece algum podre do professor, um podre que ele não contou pro irmão, mas que a gente ainda não sabe o que é, e vamos descobrir na parte 2. Uma coisa é certa, de acordo com as falas do ator que interpreta o Berlim e da atriz que interpreta Sierra, teremos um momento chocante, um plot twist que vai deixar todo mundo embasbacado no final de La Casa de Papel. Sabemos também que há uma conexão entre Tatiana e Sierra, e sabemos também que em algum momento o professor mentiu para o Berlim e que Sierra sabe que mentira é essa. E não é uma mentirinha qualquer, é uma coisa importante, porque senão Sierra não comentaria isso naquele momento. E muito provavelmente Berlim morreu acreditando nessa mentira que o professor contou para ele. A minha opinião agora, ao meu ver, eu acho que sim. Sierra foi a primeira esposa do Berlim, Sierra é mãe do Rafael, e ela acabou levando um chute do Berlim depois que ela teve seu filho, porque Berlim teve inúmeros divórcios, e que Sierra acabou perdendo o contato com seu filho, porque Sierra tem anos e anos de polícia, já comentou que ela tem mais de 15 anos trabalhando com a polícia, e Rafael acabou caindo lá nas garras do pai e acabou se transformando em um assaltante junto com ele. Acho que isso afastou essa família. Sierra não queria mais um Berlim na sua vida. Isso fez com que ela se afastasse do seu filho, e foi isso também que fez que ela tomasse esse assalto ao Banco da Espanha, como um problema pessoal. Talvez Sierra saiba que o plano do assalto ao Banco da Espanha é um plano do seu ex-marido Berlim, e ela não quer perder mais uma partida de xadrez para ele. Sierra enxerga tudo como uma partida de xadrez, e ela vê esse caso, esse momento, como a oportunidade perfeita de se vingar do cara que tanto a machucou, porque sabemos que Sierra é uma pessoa vingativa, e não faria sentido ela colocar em risco a sua carreira, a sua liberdade, por conta de um simples assalto, sabe? Sierra entrou no caso depois do assalto à Casa da Moeda, e ela sabia que o Berlim estava envolvido, ela sabia que o Berlim morreu naquele assalto.
Por isso que ela torturou o Rio, porque ela queria saber onde estavam os membros do bando para prender todo mundo. Ela entrou nisso com um motivo pessoal. Deve ter alguma motivação pessoal, eu acredito nisso, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso tudo? Por favor, coloca aqui nos comentários e vamos bater um papo. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu direct no Instagram é se eu acredito que todos os membros do bando irão morrer. E eu até respondi lá no Instagram, inclusive me segue se você ainda não me segue, que eu acho que essa é uma teoria furada, mas o documentário, né, La Casa de Papel, Tóquio e Berlim, que está inclusive lá no top 10 da Netflix, pode ter nos dado uma outra dica muito boa. Na imagem vemos Bogotá, Matias e Manilha. Manilha está ajoelhada no chão e rendida, e tem vários homens armados atrás deles. Não vimos essa cena no primeiro volume, então acho que essa cena, essa imagem, pode ter sido um spoiler do volume 2, e isso significaria que os membros do bando vão ser todos presos no final. E eu acho isso coerente, inclusive, porque eu acho difícil todos eles saírem felizes, igual foi no primeiro assalto. Mas também acho muito difícil todo mundo morrer ou todo mundo ser preso. Então acho que vai ser uma mescla, sabe? Teremos a morte de um personagem importante, de um personagem principal, teremos alguns personagens sendo presos e vamos ter alguns se livrando disso tudo. E eu ainda acho bem capaz do professor morrer no final dessa série. Essa imagem também pode significar pra gente uma outra coisa. O Tamayo já deixou claro que ele não tem a intenção de fazer prisioneiros. Então, esses membros do bando podem estar ali ajoelhados e rendidos, esperando apenas a sua execução. Essa imagem pode ser os últimos momentos de Matias, Bogotá e Manilha. Agora, se eles vão morrer, muito provavelmente os outros vão conseguir se salvar. Alguns vão fugir e outros vão ser presos. La Casa de Papel é uma série que se tornou um fenômeno da plataforma, e terminar a série matando todo mundo seria um tiro no pé que a Netflix daria, sabe? Porque ninguém ia gostar desse final e as pessoas iam falar mal de La Casa de Papel até o infinito. Mais ou menos o que acontece com Game of Thrones hoje. Então, eu acho muito improvável que todo mundo morra. Então, eu acho que nós vamos ter um final agridoce. O plano vai dar certo no final, o professor vai conseguir provar o seu ponto, a resistência vai estar mais forte do que nunca, né? O país vai se ver inspirado por aquela ocasião. Alguns integrantes do bando vão conseguir fugir, mas outros vão morrer. E se isso acontecer, eu só espero que o Helsinki sobreviva e ele consiga sobreviver livre, viajando por aí com o Palermo, porque, de verdade, desde a parte 1, Helsinki foi o único membro do bando que não ferrou o plano até agora. Até Berlim, lá no começo da história, já fez as merdas dele no plano, já fez coisa que ele se arrepende, mas Helsinki não. Helsinki, desde o começo, foi impecável, então acho que nada mais justo do que ele sobreviver a tudo isso, né? Espero que ele consiga lá recuperar a perna, sobreviva e seja feliz. É isso que eu acho, mas quero saber de vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham de todas essas teorias e se vocês querem que eu fale sobre mais teorias de La Casa de Papel, porque tem um monte de teoria pipocando aí na internet. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, por favor, porque o like me ajuda. Compartilhe o vídeo com seus amigos, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.